Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelos canais da SEB, da Arquidiocese de Maringá. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou a Sol, sou do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Maringá. Nós estamos trabalhando o documento 105, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Um documento importantíssimo, produzido pela CNBB, mas com a participação de toda a comunidade eclesial. Um documento bastante recente e importantíssimo para entender o nosso papel enquanto leigos, dentro e fora da igreja. Esse documento é dividido em capítulos. A cada encontro nosso a gente está dando ênfase em um capítulo, porque é muito importante a gente entender passo a passo como que foi a construção e qual a importância nossa dentro e fora da igreja. No capítulo 1, ele tratou bastante de identificar quem que era esse sujeito, esse cristão leigo e leiga na igreja e no mundo, falando das suas angústias e esperanças, né? Quais são os rostos desse laicato, homens, mulheres que lutam ali no dia a dia, que estão presentes dentro da igreja, mas também presentes na sociedade, presente num mundo globalizado. Durante toda a trajetória, tem muitos documentos escritos. Esse documento 105, ele cita outros documentos onde já teve mencionado a importância do laicato. Ele trata bastante do leigo atuante, houve bastante recuos, bastante angústias, mas também há muita esperança, é necessário esperançar. E no segundo capítulo, ele vai tratar do sujeito eclesial, discípulos missionários e cidadão do mundo. Aqui ele vai dar ênfase naquele sujeito eclesiológico, quem que é o leigo dentro da igreja, como que ele é constituído. A nossa igreja, ela é formada de uma diversidade muito grande, uma diversidade que até lá em Coríntios, né, relembra que nós somos o corpo de Cristo, né? Cada um é um membro diferente, cada qual com sua significação muito importante dentro desse corpo, onde a cabeça é o Cristo. Então nós nascemos pelo batismo, né? Nós somos cristãos pelo nosso batismo e ali inicia a nossa vida cristã como testemunhas do Cristo vivo e assumindo ali aquele compromisso que Cristo nos ensina. Então, através do batismo, nós temos um sacerdócio em comum. E temos também aquele perfil mariano dentro de nós, né? Exemplo de Maria, que foi ali a precursora da maior leiga, né, da história da igreja. Ela foi a primeira leiga, né? Então, a exemplo dela, nós hoje damos esses passos também para seguir esse Cristo vivo e presente na nossa história. E nós somos, desde o princípio do nosso batismo, convidados à santidade. Então, nós, como cristãos leigos e leigas, não devemos esquecer nunca esse nosso objetivo, né? Essa nossa missão, que é a vocação universal à santidade. Então, até aqui a gente tratou no capítulo anterior, né, que nós falamos também da liberdade, que nós temos autonomia e o que fazemos, né, com toda essa liberdade. Nós nascemos cidadãos livres, né? Cidadãos que pela participação na igreja vai amadurecendo cada vez mais, né? As nossas participações no nosso dia a dia, ali cada um com seus movimentos, carismas, né? Na sua diversidade, vai amadurecendo na sua fé também. E esse amadurecimento nos leva ali ao caminho, ao compromisso cada vez mais com o Cristo, aquele que é o transformador, aquele que é a nossa inspiração, né? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida.
Mas existem entraves ali que a gente tem que superar no nosso dia a dia, né? Nós falamos sobre isso no encontro passado e hoje a gente vai falar sobre os âmbitos da comunhão eclesial e a atuação do leigo como sujeito. Nós vamos falar um pouquinho sobre a família, a paróquia, as comunidades eclesiais, como que se dá, os conselhos pastorais e os conselhos de assuntos econômicos, as assembleias e reuniões pastorais, as comunidades eclesiais de base, as pequenas comunidades eclesiais, os movimentos eclesiais, associações de fiéis e novas comunidades, e também assim os critérios da eclesiologia. E aqui, quando trata do âmbito da família, família não seria só geração, mas família é o acolhimento, é toda a chegada de uma nova vida, uma nova experiência, no sentido familiar, desde lá do sacramento do matrimônio, é também uma acolhida. Quando chega uma nova vida, é também esse acolhimento, esse querer bem, a expressão do amor de Deus. E é através da família que o sujeito eclesial ele vai à santidade. Então, a importância da família nesse contexto do sujeito eclesial. Nesse capítulo também vai falar das paróquias, as comunidades eclesiais, como que a paróquia é constituída, lembra da diversidade? Então nossa paróquia ela é cheia de diversos movimentos, diversos carismas, diversas participações, comunidades eclesiais, conselhos, grupos de reflexão, e tantos outros que compõem ali a nossa paróquia. Então, essa diversidade também compõe no nosso dia a dia a nossa igreja. E a importância dos conselhos pastorais e dos conselhos de assuntos econômicos, porque a participação efetiva desses cristãos em conselhos significa que é uma participação assim, democrática. O não exercer dos conselhos significa que seria uma igreja autoritária e clerical. Então, a abertura para os conselhos pastorais, ele dá autonomia para o leigo participar desse espaço. Então, isso é importantíssimo dentro da igreja, né? E assim também com os assuntos econômicos, uma vez que o leigo, ele participa nas decisões econômicas do dia a dia da igreja, evita que se tenha ali uma corrupção, algum desvio. Então, é necessário que a nossa igreja seja transparente, participativa e transparente. Então, aqui vem falar dessa importância do leigo, sujeito eclesial, estar inserido nesses espaços. E fala também da importância das assembleias e as reuniões pastorais. É necessário que tudo fique muito bem claro, muito bem participativo. Tudo o que nós fazemos dentro da igreja tem que ser o mais democrático possível. E o cristão leigo e leigo, na sua diversidade, participando nesses espaços de construção, é o momento assim de maior intensividade da participação do leigo, porque ele vai opinar, vai construir planos dentro da igreja de forma bem participativa. Então, a importância desses conselhos dentro da igreja e que seja assim a participação mais efetiva possível de todos os organismos pastorais, movimentos e serviços que estão ali inseridos nas nossas comunidades paroquiais. E quando o documento fala em comunidade eclesial de base, as pequenas comunidades eclesiais, ele dá ênfase a toda aquela movimentação que é feita lá na nossa paróquia local. Aquela convivência nas comunidades de base, onde o cristão leigo e leiga está inserido. Lá acontece toda a vivência e o conhecimento da vida cristã, do conhecimento da igreja, através da comunidade eclesial de base, que é uma das formas de levar o Cristo, esse Cristo que ele tem que estar presente na vida das pessoas, né? Lá para esses espaços. Através dessa convivência com aquela comunidade é que se dá toda ali a santidade também. Então, nas nossas paróquias, essa convivência com esses movimentos de base que estão inseridos lá na comunidade eclesial de base, ela vai dar todo o fortalecimento e essa unidade da igreja. Então, é necessário que esses espaços sejam
enriquecidos, que esses espaços sejam preservados, que essa comunhão aconteça nas comunidades, porque é ali que se ouve também a voz daquele leigo que muitas vezes está excluído e que através dessa participação talvez seja a única forma dele conhecer o Cristo, conhecer a Jesus. Então é necessário que essa comunidade seja ativa, que essa comunidade de base seja participativa, que toda ali a igreja valorize esses espaços da comunidade eclesial de base, que é necessário que tenha essa raiz, esse compromisso, essa unidade entre a comunidade local. E fala também dos movimentos eclesiais, das associações de fiéis, das novas comunidades. Aqui o cristão leigo, ele é livre para montar ali associações, para montar as novas comunidades, que isso enriquece a igreja, cada qual com seus carismas, cada qual com suas particularidades, mas que em nenhum momento essa igreja pode ser fechada. Ela tem que ter ali uma participação muito ativa para formar realmente essa unidade. É uma comunidade muito diversa, mas que essa diversidade ela vai formar essa unidade. Tanto o Papa Francisco, o Papa João Paulo II já anunciava alguns critérios também de eclesialidade. E dentro desses critérios, eles apontam que toda a comunidade eclesial, a primazia dada à vocação de cada cristão, ela tem que primar pela santidade. Então, esse é um critério fundamental. A responsabilidade em professar a fé católica no seu conteúdo integral a Cristo sobre a igreja e sobre a pessoa humana. Esse é um outro critério também, para que sejamos cristãos eclesial, ligados ali ao Cristo, nós temos que seguir alguns critérios. Então, aceitar a Cristo, acolher e professar essa fé em Cristo é um dos principais critérios para fazer parte dessa comunidade eclesial. O testemunho também de uma comunhão sólida com o Papa e com o Bispo. Então é necessário que esse diálogo na igreja ela converge para que os nossos bispos e para que a fala do Papa esteja condizente também com os nossos movimentos, as nossas associações de fiéis, né? Então toda essa eclesiologia. Então nós temos que estar numa unidade dentro da igreja, né? Nesse diálogo. E fala também da finalidade apostólica da igreja, que é a evangelização e santificação das pessoas. Então, qual que é o nosso objetivo? É a santificação. Então, não devemos ter outros critérios, né, outros caminhos, senão a santificação. Então, toda essa participação, ela tem que levar ali a santificação. Senão, o que nós estamos fazendo? O empenho de uma presença na sociedade a serviço da dignidade integral da pessoa humana. Então, é necessário a gente ter o princípio, o critério ali da pessoa humana também, da valorização do ser humano que está do meu lado, que está na minha comunidade, que está ali, que são irmãos nessa fraternidade. Nós temos várias diversidades na nossa igreja, mas é necessário que nós façamos dessa diversidade a nossa unidade. Então, todos esses critérios, eles têm que ser respeitados, né? Para que a gente realmente forme essa igreja que é necessário descrito aqui no documento 105, né? Que é a igreja de Cristo rumo à santidade. Que senão não haveria sentido da gente ir na igreja se não termos isso como objetivo. E na sequência, o documento traz os carismas, serviços e ministérios na igreja. Assim como Deus é um só na diversidade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja é a unidade na diversidade, como todo documento vem falando desde o início. Então é nessa diversidade que a gente tem que entender esse sujeito eclesial, como que o sujeito eclesial ele se compõe nessa diversidade. E aqui ele vai falar que as pessoas elas se unem, as pessoas criam ali associações de fiéis, tanto ali na sua base, na comunidade local, nos seus movimentos pastorais, organismos, serviços, mas cada qual o Espírito Santo ele capacita
essas pessoas, capacita os dons de cada um. Então, por meio dos carismas, serviços e ministérios, o Espírito Santo ele capacita todos na igreja para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social em vista do quê? Do reino de Deus. Na verdade, esse é a primazia, né, que é o reino de Deus. Então as pessoas se unem, trabalham ali em conjunto nessa diversidade rumo ao projeto de Deus, à santidade. E aqui o documento traz, ele enfatiza a teologia dos carismas, né? Que ele fala que são dons e impulsos especiais que podem assumir as mais variadas formas, como expressão da liberdade absoluta do Espírito e como resposta às necessidades da igreja. Ele tem uma utilidade eclesial, quer sejam extraordinário ou simples, podem florescer também em nossos dias e pode gerar afinidade espiritual entre as pessoas. Devem ser recebidos com gratidão como riqueza para a missão. Ao serem reconhecidos, necessitam de discernimento que aprofunde suas motivações e potencialidades. E devem ser exercidos em comunhão com os pastores da igreja. Então, em nenhum momento, nenhum dos documentos da igreja fala que são grupos isolados, são carismas isolados. Não, pelo contrário, tem que ter uma unidade, tem que ter unidade com os irmãos, unidade com os pastores, unidade com o bispo, com a fala do Papa, né? Então, temos que estar tudo, nessa diversidade que temos que estar tudo em unidade. Ele fala também dos ministérios, o documento vem falar dos ministérios ordenados, dos ministérios não ordenados, né? Ele fala da importância dos ministérios ordenados também darem abertura e ouvir toda a comunidade, que eles não podem ser autoritários, né? Não podem ter uma participação isolada. Na verdade, qual que é a tríplice deles? Ensinar, santificar e pastorear. Então, essa é a primazia ali dos ministérios ordenados. E dos ministérios não ordenados, dos cristãos leigos e leigas, eles podem ser reconhecidos, confiados e instituídos, os ministérios dos leigos, né? Convém acatar integralmente e valorizar a possibilidade de catequistas leigos e leigos presidirem alguns ritos previsto ali no processo de iniciação da vida cristã. Então, temos várias instâncias que os nossos leigos eles podem atuar como ministérios laicais, né? Nessa participação em conjunto. E vale lembrar também que essa diversidade, essa unidade, ela não significa que a igreja tem que ser uniforme, né? Pelo contrário, ela tem que ser participativa. Nada que seja imposta também, mas sim que todos esses carismas eles sejam acolhidos, né? E que a formulação dos planos pastorais eles devem ser inclusivos e criativos. Por quê? Para dar espaços e voz também para toda essa diversidade da igreja. Então, ao formular os nossos planos ali, nós temos que dar atenção a toda essa diversidade que é formada a nossa igreja, que tem a participação ali dos ministérios ordenados e dos ministérios dos cristãos leigos e leigas também. E entrando agora no último tópico desse segundo capítulo, ele vai tratar do serviço cristão ao mundo. É missão do povo de Deus assumir o compromisso sociopolítico transformador, que nasce do amor apaixonado por Cristo. Em diversas passagens do Evangelho, vai falar que a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Então, não é nós elevarmos a Deus, mas o Deus que mora entre nós e através daqui a gente chega à santidade. É necessário nos deixar, que nos permitamos estar dentro da realidade do mundo. Deus, quando veio até nós através de seu Filho, ele entrou no mundo, ele conviveu no mundo com os problemas do mundo. Para que ocorra a santificação, é necessário que nós também estejamos no mundo, que não estejamos fechados só na
na igreja, ali no templo, mas que nós nos permitamos também, como sujeito eclesial, estarmos no mundo. Aliás, não há diferença, não podemos fazer essa diferenciação entre o que é igreja e o que é sociedade. Temos que ser, como sujeito eclesial, nós temos que estar inseridos na sociedade. E nessa sociedade, nós temos que estar inseridos também no contexto de ajudar o próximo nesse mundo que é real, nessa sociedade que tem problemas. É necessário que nós participamos de todas as instâncias de decisão na nossa sociedade para que aconteça o bem comum, para que a gente chegue nesse reino de Deus, porque só através da nossa participação é que a gente consegue mudar alguma estrutura. A participação consciente e decisiva dos cristãos em movimentos sociais, entidades de classe, partidos políticos, conselhos de políticas públicas e outros, sempre à luz da doutrina social da igreja, constitui-se num inestimável serviço à humanidade e é parte integrante da missão de todo o povo de Deus. Então, quer dizer, a nossa missão é estarmos inseridos nessas instâncias de participação. Então, essa participação na comunidade local, no nosso município, nas decisões que são tomadas diariamente para essa ação transformadora, faz parte do nosso papel de cristão leigos e leigas. Então, isso que o documento vem nos alertar, que é necessário que a gente, enquanto sujeito eclesial, a gente participe dessa vida em sociedade, porque só assim vai realmente acontecer uma transformação, porque a partir dessas nossas ações, livre e consciente, nós enquanto movimentos pastorais, organismos dotados pelo Espírito, com os nossos carismas, a serviço da igreja, a serviço do reino dos céus, é que a gente vai entrar nessa sociedade, nessa participação, rumo ao projeto de Deus, olhando pelos nossos irmãos. É através daí que a gente vai conseguir a nossa santificação. É o que o documento vem tratar nessa parte, né, do sujeito eclesial, no capítulo 2. Em seguida, no próximo encontro, a Tereza agora vai dar uma pista para a gente no que a gente vai tratar no próximo encontro, mas vai entrar um pouquinho mais nessa questão de o que é esse sujeito eclesial na sociedade. Uma vez que a gente viu ele ali dentro da igreja, o que é os movimentos dentro da família, a santidade, seguido a exemplo de Maria. Então, e agora? Na sociedade, como é o olhar, o que nós devemos fazer para que realmente essa transformação aconteça? Tereza, é com você, dá umas pinceladas pra gente aí do que vai ser no nosso próximo encontro. Até breve, pessoal. Na próxima catequese, iniciaremos então o capítulo 3, que é o agir, a parte concreta da ação. Depois de estudar o ver e o julgar, agora então refletiremos o que vamos fazer. E este capítulo, ele tem como tema a ação transformadora na igreja e na sociedade. Ele traz a reflexão de uma igreja em saída, de uma igreja missionária. Ele traz a reflexão de uma igreja da escuta, do diálogo e propõe ainda linhas de ação totalmente aplicáveis na nossa missão de leigos e leigas, que pelo batismo fomos chamados ao seguimento de Jesus Cristo, né? E também a assumir a responsabilidade de sermos sujeitos na igreja e na sociedade. Contamos com vocês na próxima catequese. Até lá!